Oi! Olá! Olá, gente! Vão entrando aí, galera. Acabei de iniciar a live aqui. Não, esperar o pessoal chegar e a gente já começa a conversar mais aí. Se alguém tiver alguma pergunta, é só me mandar, tá bom? Me manda aí as perguntas e vambora! Olha que legal, mais gente chegando! Eba! Oi, pessoal, tudo bem? Se vocês tiverem alguma pergunta, qualquer coisa que vocês quiserem saber, pode mandar pra mim, tá? Manda aí nos comentários que eu vou respondendo. Oi, Laiane, que saudade de você, Lai, ai, que legal! Você tá bem? Vários alunos aí entrando, alunas. Ah, que legal, gente. Muito legal isso. Muito, muito mesmo. Fico muito feliz que vocês estejam por aí. Oi, Vi! Tudo bom? Você tá bem? Ai, que legal que você tá aí também. Dá um apoio moral pra tia, né? A Mônica também acabou de entrar. Tudo bom, Mônica? Mônica, e aí? Tô sim, também tô com saudade de você. Nossa, cara, eu tô morrendo de saudade. Olá, Jarbas, você tá bem? Jarbas tá sempre, né, nas lives que eu tô fazendo por aí. Que legal, gente. Muito, muito, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Bom, gente, hoje eu tô aqui. A Vi tá bem, Vitória está bem. Então tá bom. Eu tô bem também, tô aqui, né? Em casa, lógico. Bom, gente, hoje vamos falar de matemática, né? Eu tava devendo uma live aí para o pessoal que tá me seguindo. Nossa, eu não sei nem lidar com essas coisas aí, não. Tô aprendendo ainda como lidar com isso, não sei muito bem, não. Mas enfim, né? Eu não sabia nem como é que fazia para colocar history no Instagram até pouco tempo atrás, de verdade, não sabia. Eu fui aprendendo aí com o tempo, né? Bom, tem bastante professores que estão entrando por aí, tô percebendo. Vários professores. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta, pode ir mandando pra mim, tá bom? Perguntem isso, mandem corações. Eu gosto de coração colorido. Ai, tão bonitinho. Ai, ai, ai. Bom, minha primeira live aí no meu perfil, né? Eu costumo fazer, já fiz várias lives do colégio que eu trabalho. Olá, professor de exatas aí. Fiz várias lives aí do colégio que eu trabalho. Essa é a primeira que eu faço no meu perfil mesmo, né? Eu fiquei até meio nervosa. Eu falei, nossa, gente, que coisa. Vou fazer minha primeira live aí hoje. E é meio solitário esse negócio, né? Você ficar falando aí. Então falem comigo, tá, gente? Falem comigo, falem. José Oliveira sempre tá aqui assistindo, acompanhando, né? Jonas, Carlos Jonas, Doug. Bom, pessoal, então vamos lá, já que já tem uma quantidade legal de pessoas aí, a gente não é tanto, mas tá beleza. Oi, Laiane, você está rindo da minha pessoa? Olá, gente! Bom, muito obrigada, Eduardo. Adoro os seus mapas mentais. Estamos juntos nessas descobertas. Nossa, nem me fala, gente do céu. Foi um negócio muito assim. Agora eu tô acostumando já, né? Mas lá em março, dia 18 de março, que foi quando o colégio que eu trabalho parou, cara, num dia eu tava lá na escola, no outro dia eu não tava mais, aí eu tinha que fazer aula online. E eu não sabia nada, não sabia como fazer nada. E eu fui mexendo nas coisas aí. Faz 14 anos, quase 14 anos, né? 13 anos e meio que eu trabalho com educação, que eu leciono. Tô na sala de aula, faz quase 14 anos. E... Ah, que legal, Mônica! Você usou meu mapa hoje? Do quê? O mapa do que você usou? Conta aí pra mim. E aí, Lu! Oi, Lu, tudo bom? Você tá aí, Luciana Barros? Divulguei você para meus alunos. Ai, que legal! Então, gente,
E eu não sabia muito bem como é que fazia as coisas aí não, aí eu fui aprendendo, né? Isa, minha aluna também. Oi, Isa, você tá bem? A Silvia, minha chefe! Oi, Silvia, você tá bem? Números inteiros e potenciação. Ah, boa, boa. Eu tô usando também. Tô usando de números inteiros com a minha turma do 7º ano. Eles estão vendo exatamente isso, né? Eles vão fazer prova essa semana e mandei pra eles também os mapas mentais de números inteiros. Então, que saudade, Lu. Faz um tempão que a gente não se fala, né? Mapa é vida, é mesmo. Bom, gente, então eu tô aqui hoje para falar um pouco sobre como estudar matemática, né? Que é a minha área, minha primeira formação. Nossa, chefe! É, minha chefe! Então, eu tô aqui só para falar da matemática hoje. Muito obrigada, viu? Quem tá falando aí dos mapas mentais. Cara, eu faço com tanto carinho, é um negócio que eu gosto tanto de fazer. E eu peguei um amor tão grande nos mapas que, nossa, é um momento de terapia, assim, pra mim, não é? Não, apesar de usar no trabalho, eu faço pensando no meu trabalho também, mas é uma terapia mesmo. Eu amo o meu trabalho, eu amo o que eu faço, então tem mapa de tabuada? Não tenho mapa, mas é uma boa ideia, viu? Quais são as ferramentas tecnológicas que você aprendeu a usar com essa pandemia? Aprendi a usar o YouTube, que eu não sabia muito bem. Aprendi a usar o próprio Instagram, né? Que eu não sabia muito bem, eu usava assim bem pouco. Aliás, eu tenho 2 perfis, né? Que esse é um, e tem outro perfil que é o meu outro particular. Esse aqui eu tô usando só pra falar da minha profissão mesmo, da professora Thalita, né? E aprendi a usar o OBS Studio, que é um software para computador, eu uso no Note, que eu costumo gravar aulas por esse OBS Studio. É um software muito legal, gratuito, foi um professor que me indicou ainda bem no comecinho, e é bem legal que você consegue compartilhar a tela e tal. Eu aprendi a usar o Mobzen. Mobzen também é para o celular, na verdade, é um aplicativo também para celular, você consegue compartilhar a tela. Aprendi a usar o Google Meet, aprendi a usar o Zoom, o InShot, que é para edição de vídeo, aprendi a usar o Canva para edição de imagem, e mais, nossa gente, foi tanta coisa, tem tantos editores de vídeo e imagem que eu tive que aprender, né, e a gente... vambora, uai, a gente vai indo, né? Oi, Marizinha, Mari e Silvia estão aí também, tô vendo. Ai, obrigada! Mari, minha aluna, Silvia, mãe da minha aluna. Bom, gente, então assim, né, estudar matemática. Ai, adoro corações coloridos. Estudar matemática, o que é, como é que é a gente estudar matemática? Matemática, ela é toda diferentona, né? E tem muita gente que tem dificuldade, tem muita gente mesmo que tem bastante dificuldade aí na matemática para estudar. Nossa, mas como que eu começo a estudar? Como que eu faço para gostar? Ah, porque eu não gosto. Aí a pergunta, primeira coisa, muita gente me fala que não gosta de matemática, mas não gosta porque não entende ou não gosta porque não gosta? A primeira pergunta que eu faço para vocês aí, podem ir me respondendo, tá? E aí? Né? Você não gosta porque você acha difícil ou você não gosta porque, não gosto mesmo? Essa live fica gravada? Vai ficar gravada, vai sim. Eu vou deixar ela no History por 24 horas, ela fica lá. E depois vai pro canal do YouTube também, gente. Vou colocar lá no meu canal do YouTube. Não gostar é eufemismo. Mariana, eu sei que você é das humanas, Mari. Não, na verdade você é das biológicas, né? E difícil demais. Tem gente porque não entende, acha difícil. Sim, tem muita gente que não gosta, não é necessariamente porque, nossa, é horrível, é horroroso, não gosto mesmo. Mas não gosta porque não consegue entender, ou às vezes não tem uma afinidade, né? Muitas vezes não gosta por achar difícil, não saber resolver. Nossa, gente, e vocês já pensaram que quando vocês resolvem um exercício de matemática, pega aquele exercício difícil, bem difícil mesmo,
E aí você fica ali um tempão nele ali, né? Você fica lá, fica remoendo. Dá até uma dorzinha assim no coração e aí você fica ali, você leva pro lado pessoal mesmo do exercício, né? E você pega mesmo pro pessoal. E você resolve, você consegue resolver, mas não dá aquela, nossa, eu sou demais, eu sou muito esperto, eu sou muito inteligente. Dá uma sensação, um prazer, né? De você conseguir resolver aquele exercício difícil. E aí comecei a gostar depois que terminei o ensino médio. É exatamente outra fase, mais amadurecimento. Eu nas suas provas, né, Mari? Amo matemática, falta apenas 2 anos para minha graduação. Ai, que legal! Ah, minha mãe, gente! Minha mãe, oi, mames, tudo bom? Bom, então, assim, muita gente acaba não gostando muito, né? Não gostando porque realmente não entende, acha muito difícil. E então eu vim aqui hoje para trabalho já com educação já faz um tempo, faço parte de um grupo de pesquisa. Um grupo de pesquisa que chama GPMAI, é lá da Unicamp, aqui da cidade que eu moro, né? Sou de Campinas, para quem não conhece, e a gente trabalha justamente com pesquisa na área de educação matemática. Trabalhamos com professores que ensinam matemática, não necessariamente por professores de matemática, mas professores que ensinam, né? Até porque o pessoal lá do Fundamental 1 e tal, da educação infantil, não são matemáticos, não são professores de matemática, mas são professores que ensinam matemática também. Não gosta porque ainda não conheceu seus mapas. Oh, obrigada, hein? Obrigada, Carlos. Obrigada. São coloridos, né? Gente, eu adoro um negócio colorido. Adoro um negócio colorido. Dá pra ver pelo brinco, né? Olha. Sempre tem alguma coisa colorida, né? Minhas lousas mesmo. Enfim, então muita gente acaba não tendo essa certa afinidade mesmo porque não entendeu exatamente e tal. Bom, então tô aqui justamente... Oi, Cá, tudo bom? Laisla! Oi! Ai, eu tô falando e eu fico empolgada, cara. Eu fico aqui empolgada vendo as pessoas aqui entrando, eu tô empolgadaça. E eu já nem falo, né? Pra quem me conhece sabe que eu nem falo. Nossa, nem falo. Não falo nada, imagina! Parabéns pelo trabalho e dedicação. Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo, Carlos. Então, gente... E assim, muita gente tem essa dificuldade aí na matemática mesmo, mas a matemática ela é diferentona, né? Ela é toda diferente, assim, na hora que você vai estudar, ela é diferente, quietinha, ó. Né? Bom, enfim, ela é toda diferentona, né? A gente costuma dizer que existem duas matemáticas. Tem a matemática que é aquela matemática contextualizada, que é aquela que não tem muita dificuldade, sabe? Que os alunos aprendem assim mais fácil. Pega uma situação dentro do cotidiano, você mostra para o seu aluno, eu como professora, falando aqui como professora, né? Você mostra para o seu aluno a situação ali dentro do cotidiano e ele consegue desenvolver, consegue entender melhor. Mas tem aquela matemática que ela existe não só no cotidiano, ou seja, na verdade é aquela matemática que ela independe da realidade, ela cria asas sozinha, né? É o que eu costumo dizer, tem essa matemática aí que cria asa sozinha, que é quando a gente começa a entrar mais numa matemática um pouco mais aprofundada e ela começa a ficar realmente mais complicada, fica mais difícil porque a gente entra num grau de abstração grande. A gente precisa muitas vezes imaginar, você pega lá uma equação lá de segundo grau. Só a equação sozinha, ela fora de contexto, você olha para ela olha para você e você fica lá, que x é esse? Da onde é? Por que eu tenho que achar o x? Eu passo a vida tentando achar o x. Aliás, o x ele está isolado sempre, né? Esses dias eu estava dando aula e aí gravando um vídeo lá e me deu um negócio, eu falei, cara, o X está em quarentena, mano, o X está em quarentena, porque tá todo mundo tentando isolar o X o tempo inteiro, coitado dele, né? Ele está em quarentena, assim como nós. Bom, enfim, sem ficar viajando. E aí, gente, a gente
entra nessa matemática aí, essa matemática que é um pouco mais abstrata, ela vai para uma outra área, a matemática que os matemáticos, eu, por exemplo, alguns matemáticos que estão aí assistindo, que eu sei, e acham ela muito linda. Realmente, para mim é... Oi, não te chamei não, moça, volta... Hã? Ah, tá. O que aconteceu, Mariana? O que tá acontecendo aí? Bom, enfim, gente... E aí essa matemática aí, que ela cria asa sozinha, ela realmente traz um pouco mais de dificuldade na hora da gente aprender, né? E aí a gente precisa aprender algumas linguagens, algumas palavrinhas-chave que estão ali nos problemas. E é extremamente importante, gente, extremamente importante mesmo, a gente tentar, ou pra gente como professor, pra quem é professor, tá aí me acompanhando, tentar contextualizar sempre pro nosso aluno, né? Tentar mostrar para ele onde é que você aplica isso. Você vai falar, eu dei o exemplo de equação de segundo grau, né? Uma equação de segundo grau tem muita aplicação na física. Eu sou professora de física também, minha formação matemática, física eu não cheguei a concluir o curso, mas eu comecei, não falta pouco, mas não concluí, mas dou aula de física também já faz um tempo. Enfim, e você sempre trazer para o cotidiano, né? A gente que é professor, tentar trazer para o cotidiano. E vocês como alunos, quem é aluno, cobrar dos professores de vocês. Ó, professor, professora, onde que eu vou usar isso aí? Onde é que eu vou achar o X? Por que eu tenho que achar o X o tempo todo? Não é? Por que eu tenho que achar o tal do X aí? O que é o X, né? Então, nós professores, explicar, trazer o cotidiano para os nossos alunos. Isso é extremamente importante, para que faça sentido para ele, para que se dê significado ao aprendizado que ele está tendo. Né? Se a gente não significar o aprendizado dele, se não der significado para o que o nosso aluno está aprendendo, ele não vai aprender, ele só vai decorar para fazer a prova. Então, ele decora, faz a prova, passou a prova, ele esqueceu. Ele não aprendeu, né? Ele só decorou. E a matemática, ela é toda diferente aí na forma de você aprender, né? Então, é bem importante para a gente como professor... Olá, Clara, tudo bem? Juliana Campos. E para a gente como professor, a gente precisa trazer a matemática, essa diferentona principalmente, essa parte que cria asas, tentar, na medida do possível, sempre que possível, trazer ela para a minha professora é a Mônica. Ai, que legal! A Mônica acabou de falar comigo que ela apresentou um mapa para vocês. Falou que você é muito boa. Obrigada! Obrigada, que legal. Então, voltando aqui, gente, e trazer, né, essa matemática, mesmo que você tá falando de uma coisa completamente ali viajada, você tá falando de um negócio que você nem imagina para que serve, mas serve para alguma coisa. A matemática, ela pode andar sozinha sem precisar da realidade, mas a gente sempre consegue, de alguma forma, colocar a matemática, a realidade vai precisar da matemática para poder avançar, né? E pra gente avançar, principalmente na parte tecnológica, principalmente. Então, assim, é importante pra gente, professor, sempre contextualizar e vocês, alunos que estão aí, cobrar dos nossos professores, cobrar dos professores de vocês. Cobrem da gente, cobrem dos professores de vocês. Ó, professor, eu quero entender. Porque você só vai aprender de verdade quando fizer significado para você. É o que eu falei antes, né? Quando fizer significado para você, aí sim você vai aprender. Senão você não vai aprender, você vai decorar. Você não vai saber para que serve, né? Não vai entender o porquê. Saber o porquê das coisas, gente, é essencial. E na matemática é muito, muito, muito importante. Na ciência como um todo, na vida, aliás, né? Na vida, a gente entender o porquê das coisas. Poxa vida, por que o zero é redondinho? Por que o zero é redondinho? Por que qualquer número vezes zero dá zero? E aí? Por que qualquer número vezes 1, o produto de um número qualquer vezes 1 é sempre o próprio número? Por quê? Alguém já parou para pensar o porquê que é assim? Porque uma coisa que parece que não tem a ver com matemática, mas tem, que são as relações de tempo. Por que fevereiro tem 28 dias? Por que fevereiro? Oi, Ana! Por que fevereiro?
Por que não outro mês? Por que não é julho, que tem 28 dias, e fevereiro, que tem? Tem a ver com matemática, tem muito a ver com matemática. Fevereiro vem de fever, fever de febre, né? Fevereiro, na verdade, era o último mês do ano e não o segundo. Hoje é o segundo, atualmente, mas há muito tempo atrás era o segundo, era o último mês do ano. O último mês do ano, lá no hemisfério norte, é inverno, enquanto aqui em dezembrão é verão, lá é inverno. E inverno, o que acontece com as pessoas? As pessoas ficam doentes com mais facilidade, não é? Fica doente com mais facilidade. E aí muita gente era acometida pela febre. Então vem o nome fevereiro, daí que vem. Então tiraram alguns dias do mês de fevereiro, jogaram ali, né? Na verdade o Júlio César e o Augustus, o mês de julho é em homenagem ao Júlio César, e lá da história, e o mês de agosto é em homenagem ao Augustus, que vem depois do Júlio César. Eles queriam um mês em homenagem a eles. Nossa, eu quero um mês com 31 dias, na verdade. Eu não quero um mês com 30, eu sou diferente, eu preciso de um mês com 31. É isso mesmo. Ah, sério, exatamente, Ivan. E aí arrancaram um dia lá de fevereiro e colocaram em julho. Depois arrancaram o dia lá de... Fazemos um resumo como se... Ah, legal. Arrancaram um dia lá de fevereiro de novo e tacaram em agosto. Vocês já perceberam que julho e agosto são os dois únicos meses do ano que tem 31 dias? Na sequência, todos os outros meses são intercalados e só julho e agosto que tem 31. Por que é assim, né? Tô explicando aqui para vocês mais ou menos uma ideia para vocês terem aqui agora. Então, a matemática, ela tá muito mais presente na nossa vida do que a gente imagina. E quando a gente começa a dar significado para ela, quando começa a fazer significado para a gente, a história, exatamente, a história é extremamente importante, né? Eu tento sempre nas minhas aulas trabalhar a parte histórica da matemática, né? Tem vários bafos, gente, vários bafos aí da história da matemática. Você pega os números complexos, gente do céu, é uma coisa de louco, é um querendo matar o outro, é um querendo duelar com o outro. Aí tem um físico lá da física também, o Tycho Brahe, que é um cara, um físico dinamarquês, extremamente importante. Ele tem muita contribuição no estudo de Marte, principalmente, né? Ele estudou bastante o planeta Marte. E o Kepler, Johannes Kepler, foi tipo não foi um discípulo exatamente, mas ele trabalhava junto com o Tycho Brahe. O Tycho Brahe, ele não tinha nariz. Por que ele não tinha nariz? Ele duelou quando era mais novo e arrancou o nariz dele com a espada. E então ele usava uma prótese de ouro no nariz. Então tem umas coisas muito doidas assim, umas brigas muito loucas. E é muito legal quando você conta isso para os alunos, a gente conta isso para eles ficam, nossa, como assim, cara? Como assim, né? Aí eu volto a pergunta, por que o zero é redondinho? Por que é redondinho? Aí vocês vão ter que pesquisar, tá? Porque eu não vou falar. Já falei várias coisas aqui. Por que segunda chama segunda-feira? O que tem a ver feira com a segunda? No feira não é no sábado normalmente que tem feira, sei lá? Ou no domingo, algo do tipo. Por que na segunda que tem segunda-feira, terça-feira, dias da semana? A gente começar a entender o porquê das coisas dentro da matemática, isso ajuda muito a gente contextualizar a matemática e significar pra gente. Filósofos que criaram a matemática. Muito, na verdade, né? Tem muita participação. Aliás, antigamente, muitos dos filósofos eram matemáticos. Pitágoras, Tales, são vários exemplos. Até uma mulher que eu amo, assim, que é a Hipácia. A Hipácia de Alexandria. Já ouviram falar da Hipácia? A Hipácia de Alexandria, tem um filme dela ainda. Ela era filha, acho que do Teron de Alexandria, que foi um dos diretores da Biblioteca de Alexandria, se não me engano foi isso. E sim, afirma filósofos que criaram matemática, exatamente. E aí, professora, já leu O Homem que Calculava? Lógico, gente! Opa, eu tenho esse livro, eu amo Malbataan. Malbataan, aliás, eu trabalhei na Unicamp, gente, eu estudei na Unicamp, né? E durante a graduação, o zero é redondo porque ficou em quarentena. E um cozinhava bem, mas... Nossa Senhora! Ai, meu Deus do céu! Bom, enfim, eu trabalhei
dentro da biblioteca da Faculdade de Educação da Unicamp durante a minha graduação. E lá da Unicamp, no Centro de Memória, tem lá todo o acervo, a família do Mao Batahan. Para quem conhece, é o autor do livro O Homem que Calculava. Na verdade, o nome não é Mao Batahan, é professor Júlio César de Mello e Souza. E a família doou todo o acervo para lá. Eu trabalhei dentro da biblioteca catalogando esse acervo. Então, conheço praticamente íntima do Júlio César, do professor Júlio César aí, do professor do Mao Batahan. Conheço, e O Homem que Calculava é ótimo, né? Eu usei, inclusive, alguns problemas do livro O Homem que Calculava com a minha turma do primeiro ano do ensino médio, e acho que a Vitória ainda está me acompanhando. Vitória foi minha aluna. Eles fizeram, quando ela estava no primeiro ano, hoje a Vi já se formou, né, Vi? E eles fizeram um trabalho baseado no Homem que Calculava, dia 6 de maio. Sim, exatamente, por isso dia 6 de maio. É exatamente isso. O Newton e o Leibniz também não se gostavam muito. Nada, não, nem o Newton e o Robert Hooke. Robert Hooke também, que queria as coisas do Newton, era louco pelas coisas do Newton. Acho que por conta do cálculo integral, um publicou primeiro que o outro. É que nem o Cardano, o Girolamo Cardano e o Tartaglia, que não era Tartaglia o nome dele, né? Ele era conhecido como Tartaglia, mas não era Tartaglia. Então, os dois viviam, né, hit ali, um queria publicar, o outro também, aí um publicava, o outro também, aí ficava essa loucura assim. Bom, enfim, gente, então a matemática é importante para a gente entender ela, para vocês alunos que estão aí, e para professores, sim. É bom a gente significar ela, dar significado, contar a parte histórica. É extremamente importante a gente contar isso para os nossos alunos, porque não surge do nada. Não é de repente a pessoa tá ali, nossa, tá ali, só ali, né? E aí de repente surgiu, né? Então, pá, surgiu, criou-se a matemática. Não, e não criou-se as áreas da matemática dessa forma. A álgebra, ela é uma mais recente, né? A geometria é uma das mais antigas. Hoje a gente até trabalha um pouquinho da topologia nas escolas. Infelizmente poderia trabalhar a topologia um pouco mais. Eu sou mega fã da topologia também, acho que é importantíssimo. E... Michele! Oi, Mi! Tudo bom, cara? Trabalhei com a Michele há um tempão atrás, né, Mi? Lá no Café Canecão ainda. Obrigada, Fernanda! Muito obrigada! Então, assim, gente, a gente significar, né, e contar a história para os nossos alunos, isso é muito, muito, muito importante para que dê um significado para eles, para por que eu tenho que aprender isso. E o porquê, mostrar realmente para eles por que aprender. E para os alunos, a dica para os alunos é: cobrem dos professores de vocês. Cobrem. Se a gente não sabe, eu pelo menos, eu não tenho problema nenhum. Quem teve aula comigo, quem é meu aluno tá aí, sabe que se eu não sei, eu vou falar: olha, eu não sei te responder. De verdade, não sei te responder. Mas eu vou pesquisar e vou ver para você como que é. Vou ver como é que é o negócio aí, porque a gente não sabe tudo também, né? A gente a gente estuda muito, da vida toda, mas eu, pelo menos, eu amo estudar, sou apaixonada por estudar, né? E, assim, a gente vai atrás e falar, nós somos pessoas, gente, professores são pessoas, né? E aí, se eu não sei alguma coisa, eu falo para os meus alunos: olha, não sei te dizer. Ótima pergunta, aliás, por que eu nunca pensei nisso? Sim, ser humilde, exatamente, a gente não sabe, né? E eu procuro sempre, quando alguém me pergunta alguma coisa: nossa, o Ramon, a Ana tá aí, é da turma do Ramon, mesma turma de terceiro ano. Meu aluno, gente, eu tenho um aluno de terceiro ano, ele tem cada pergunta boa, cada pergunta que é aquela pergunta que você faz assim, tipo... Gente, por que eu não pensei nisso? Como assim? É muito legal isso, porque a gente cresce junto com o aluno, né? A gente cresce junto, a gente aprende junto com os alunos, né? Aliás, estão falando, né? Karine tá falando aí, somos eternos estudantes. Sim, a gente aprende muito com vocês, alunos, e vocês, alunos, aprendem com a gente. Talvez a gente aprenda até mais com vocês, né? Acho que talvez, acho que sim, a gente aprende muito mais. Você aprende muito mais quando de repente você ensina, né? Essa é uma frase famosa. E assim, a gente procurar então dar o significado para o nosso aluno
E explicar o porquê das coisas. Outra coisa legal, a matemática, eu pelo menos entendo a matemática tanto quanto ciência, como quanto linguagem. Então a matemática ela tem uma linguagem própria dela. Então tem algumas palavrinhas, algumas preposições, algumas verbos ali que no meio de um exercício você vai dando aquela sacadinha, sabe? Então se apareceu ali exercício de porcentagem, por exemplo. Exercício de porcentagem é clássico. 20% da quantidade de pessoas gostam mais de chocolate branco, por exemplo, da quantidade X de pessoas. Esse dá, o de, dá e o do em matemática, ele na grande maioria das vezes, não, sem querer generalizar, mas já quase que generalizando, mas não é sempre, lógico, depende do contexto, mas na grande maioria das vezes, ele significa vezes. Aí é o que o exercício está dizendo pra gente, ele tá falando, é vezes, viu? Então é 20% da quantidade de pessoas, então é 20 por 100 vezes a quantidade de pessoas. Né? O 20%, o por, na grande maioria das vezes, ele indica pra gente a divisão. Então tem uma linguagem aí, as falas da matemática, a linguagem matemática é quase como aprender inglês, né? Você vai aprender inglês, aí você aprende que chair é cadeira, não é isso? A matemática de, dá, do é vezes. Por é divisão. Quando a gente fala, determine a soma. O que é determine a soma? A soma, isso, representa multiplicação. Exatamente, representa a operação de multiplicação. O que quando o exercício fala para você, determine a soma. O que é soma? Soma é o resultado de uma operação de adição. Não é? Soma falou isso pra gente. Falei mesmo, né, Mari? Exato, soma ou determine a diferença entre dois números. O que é determinar a diferença entre dois números? Muita gente não entende o que é diferença. O que é diferença? Nossa, diferença é dividir? É alguma coisa assim? Não. Diferença, na verdade, é o nome do resultado da operação de subtração. Né? Então você tem aí quociente. O que é quociente? Deu quociente. O que é o quociente, gente? Nossa, como assim quociente? Quociente é o resultado da operação de divisão. Assim como o produto é o resultado da operação de multiplicação. Então a gente entender, né? A gente quanto professor, saber explicar para o nosso aluno o que significa, quais são os significados dessas palavrinhas-chave aí. E vocês como alunos, e os alunos, os estudantes que estão aí acompanhando, tentar buscar essas palavrinhas-chave aí, porque eu não tive aula assim no Djalma. Nem eu, né? Você não conta, tem o dom. E a gente Gente, a toca do Tomás que tá aí, na verdade é a Vanessa. Tomás é o filhinho dela, que é uma coisa fofa, coisa mais fofa do mundo. E a Vanessa estudou comigo, a gente foi colegas de sala, né, Van? A gente foi colegas de sala aí de criança, cara, foi muito tempo isso. Ai, meu Deus, não deixa quieto esse negócio de tempo aí, porque os meus branquinhos aqui já estão me denunciando. Enfim, deixa eu tampar, porque sim, passar pra cá assim, ó, pra dar uma disfarçada, não deu, piorou. Tá bom, fica quieto aí. Vamos voltando pra cá. Então, assim, a gente, enquanto professor, falar sobre o significado dessas palavras-chave para os nossos alunos. De onde eu sou de Campinas, interior de São Paulo. Campinas, interior de São Paulo. E a gente significar para os nossos alunos, né, essas palavras-chave aí, isso ajuda muito, porque é aquela sacadinha, é aquela sacada, né? Toda vez que o aluno vê um D, do dentro de um problema, ele vai analisar com outros olhos. Ele vai olhar para o problema, ele vai falar, então quer dizer que eu tenho D alguma coisa? Tá, quantidade de algo, não sei o que, dá quantia, não sei o que lá. O que ele vai, toda vez que ele vê isso, ele vai pensar, então quer dizer que eu acho que eu tenho que fazer uma multiplicação. Então ele começa a dar significado para as operações básicas, né? Aliás, as operações básicas é essencial a gente trabalhar muito bem a base.
Muito, muito, muito bem a base, muito mesmo. A base bem construída, gente, é não que seja se você tiver a base bem construída, você vai prosperar em matemática. Não, não só isso, não que seja isso, não é isso que eu tô dizendo. Mas a base bem construída, ela ajuda muito a gente evoluir. A evoluir aí no ensino da matemática, né? No ensino e no aprendizado dela. Então, trabalha bastante isso. O por, que é a divisão. Ah, outra coisa que o pessoal pensa bastante é o fator. Quando você fala de fator, fator. O que é fator? Como assim? Por que eu vou fazer em decomposição em fatores primos? Por que fatores primos? Por que isso? Gente, fator é o nome do númerozinho que compõem uma operação de multiplicação. Então, os números que compõem a operação de multiplicação, quando você faz uma multiplicação, você tem o fator pode ter mais que um, mais que dois, na verdade, três mais, e produto, que é o resultado, né? O produto é o resultado. Você usa o 360 para o fundamental e para o médio? Uso. Solange, eu uso sim. Eu uso 360, aliás, eu gosto muito desse livro. É um livro muito legal. É lógico que a gente passa aquele filtro assim, né? A gente não vai falar exatamente como tá ali, mas eu uso ele como... Ele tem uma linha de raciocínio muito legal. Eu gosto do 360, ele tem uma linha... Ele constrói a matemática ou a física mesmo, que trabalho com as duas disciplinas, constrói essas disciplinas de uma forma muito lógica. Então, é uma linha, assim, de pensamento. Eu gosto muito desse livro, justamente por isso. Então, eu trabalho do 6º, 7º, 8º, 1º, 2º e 3º ano do médio. E eu uso, mesmo com o 6º ano, eu pego alguma coisa ali do 360 que é para o ensino médio. Para quem não conhece, gente, o livro 360 é um livro da FTD. É uma coleção 360 da FTD, da editora FTD. Eu trabalho com a editora FTD no colégio que eu trabalho e eu gosto muito do 360 para preparar as minhas aulas, que ele é um livro muito completo, muito, muito mesmo, né? Então, quais autores? Deixa eu pegar, pera só um pouquinho, gente, pera que meu marido vai pegar, ele vai trazer, eu vou mostrar para vocês aqui. Vou mostrar para vocês, mas ele é excelente. Ele vai pegar aqui, vocês já olham já ele aqui, que ele é muito bom. E é uma qualidade muito boa, assim, de livro mesmo. Eu gosto muito do IESE, do Gelson IESE, para trabalhar com ensino médio, né? Gosto bastante. Adoro FTD, aula por aula. Muito bom mesmo. Deixa eu pegar aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Esse aqui é um dos livros. Vocês estão vendo? Conseguem ver direitinho aí? Esse é o de matemática, tá vendo? Coleção FTD, coleção 360, esse é o livro do professor, do Buongiorno, é esse aqui, tá bom? Então, Paulo Câmara, o Giovanni Júnior Buongiorno, os dois, e o de física tá aqui, o de física, para quem também trabalha com aula de física, tá aqui, esse é um deles. Então, eu gosto bastante desses autores e gosto bastante desse livro. Eu acho bem interessante. Sem contar que o Buongiorno, ele é excelente, né? O Dante também, verdade. O Dante, gosto bastante. E o Bigode. O Bigode, eu conheci ele é uma pessoa sensacional, cara. Ele é uma pessoa muito engraçada. É autor de livro didático também. Principalmente, eu gosto muito dos livros do Bigode, para Fundamental 2, para Fund 2, 6º ano principalmente. Ele tem bastante, é muito colorido os livros dele, então para 6º ano funciona muito bem, né? Funciona bastante, assim, bem legal. O Dante também, o Dante, aquele volume único dele para ensino médio é excelente, tem bastante exercício, tem exercício resolvido, então eu costumo pegar alguns exercícios destes livros do Dante e do Bigode para trabalhar também com os meus alunos, né? E o legal é que o Bigode é interessante que ele contextualiza, né, nos livros dele, ele quase sempre contextualiza. Então, isso eu gosto bastante. Também conhecer ele, que legal! Adoro Arariba Plus, da Moderna, eu não conheço, vou procurar saber. Que legal, Mônica, obrigada, viu?
Obrigada aí, obrigada pela indicação, muito legal. Depois eu vou procurar saber, Araribá Plus, né? Então, é isso, gente. E a gente trabalhar essas falas, né? Essa linguagem matemática com os nossos alunos é bem importante. A gente, né? Uma coisa que eu costumo falar bastante, assim, para os meus alunos, é até interessante, né? Que eles não estão acostumados. Quem entra no 6º ano, vai lá, sai do 5º ano, vem comigo. Chega no 6º ano, aí eles vão aprender que em matemática tem que escrever. Meus alunos do ensino médio estão acostumados já pegaram um esquema, porque toda questão que eu peço em prova, em qualquer coisa assim, em qualquer coisa, eu sempre peço para explicar. Explica, por que você está resolvendo desse jeito? Ai, que saudades dessa prof do cursinho! Ai, que coisa mais linda, foi meu aluno também! Ai, que lindo! Eu sempre peço, né, para explicar. Então, sempre tem que ter uma justificativa. Tá, você tá fazendo uma operação de adição. Verdade, né, Laisla? E tem que escrever em matemática. Você entender o que é a operação de adição. Qual que é a ideia da adição? A ideia da adição é o quê? Juntar e acrescentar? Não é isso? E se não, você desconta ponto. Desconto mesmo. Exatamente, porque é uma forma do aluno dar significado para ele, né? A Hillary tá falando aí, escrever e explicar verbalmente também para se ouvir, né? Se ouvir é sensacional, gente. Por que você vai no psicólogo, né? Psicólogo, justamente... Psicólogo, você vai... Não é só para o psicólogo ouvir, mas é para você se ouvir. Para você ouvir você mesmo falando e aí você acaba tendo aquelas sacadinhas ali. Então, eu peço sempre para os meus alunos a tentar explicar. Oi, Luciana, que legal que você tá aí. Lu Costa tá sempre participando aí, né, Lu, das postagens e tudo. Nossa, muito legal ver você por aí. Então, gente, assim, dar significado, né, pedir para o aluno, pedir para os alunos, expliquem por que vocês estão usando essa operação, por que você está fazendo isso. Aí você pergunta para ele, né, bom, você deu um exercício lá para ele fazer, aí eles vão fazer, ele vai virar, vezes, tia. Aí você fala, então é menos. Então é divisão. Aí ele vai chutando, né? Ele vai chutando que operação que ele vai fazer. Então eu vou ter que tirar a raiz, né? Já viaja, já vai para outro planeta. Enfim, né? E aí, o que acontece? Quando você começa a pedir para o aluno, escreve tudo o que você entendeu, escreve e explica o que você está entendendo do exercício. Explicar o enunciado, né? Pedir para o aluno falar para você, você deu um exercício para ele, né? Como professor, a Hillary, meus alunos dão risada, né? Olha, esse estudo que tá rindo é todos os meus alunos. A Hillary, a Laisla, aí daqui a pouco aparece mais alguns. A Mari, professora, tá certo? Né? Tá certo? Quem tem que saber é vocês. Eu não vou saber, não sei de nada. Eu falo que eu costumo esquecer tudo nas provas. Nossa, dá um branco, mas dá um branco na prova, assim, que eu não lembro de mais nada. Não lembro. Nossa, eu esqueço tudo, né? E aí... é bem isso, né, gente? E então, você... falar para o seu aluno, né? Eu comecei a trabalhar a interpretação com 6º ano e eles estranharam muito. Eu dei alguns exercícios, assim, bem simplesinhos, sabe? Coisa bem simples. Num cinema tem 20 fileiras com 30 cadeiras. Quantas cadeiras tem no total? Aí eu pedia para o aluno, explica, o que você entendeu do exercício? E do mesmo fala, professor, né? Tudo igual. Eu pedia para os alunos falarem, o que vocês entenderam do exercício? Que nesse cinema tinha, né, tantas fileiras com tantas cadeiras. Não, pera, você está dizendo o que está escrito no exercício. Você está dizendo aí o que está no exercício. Eu quero que você me explica o que você entendeu sobre o exercício. O que você entendeu? E aí eles tinham uma dificuldade enorme de fazer isso no começo, né? De explicar o que entendeu, principalmente nesses exercícios mais simples,
né? Então eu comecei a trabalhar isso com o sexto ano, começou a dar muito certo. Eu sempre pergunto pra eles, quando eu tava no sexto ano, e assim que eu saí do sexto ano, eu pensei, estou livre? Mariana é minha aluna, né? Não, Mari, você não está livre de mim. Não está, não. Aliás, estou sempre presente na sua vida. Toda segunda e quarta, estamos aí, às vezes na quinta, né? Enfim. Então, isso, desenhar, cara, é sensacional. Desenhar é muito, muito bom. Tem muita gente que tem mais facilidade para aprender com o visual. Tem um aluno do terceiro ano do médio, o Isaac, ele não tá aqui agora. Eu não vi ele pelo menos, mas ele tem uma facilidade para desenhar e é incrível que ele começou a perceber que quando ele desenha, ele aprende melhor. Então, quando ele faz a coisa colorida, quando ele desenha mais, ele pega ali, vai destrinchando o exercício e tudo mais, ele aprende bem melhor. E aí ele começou a aplicar isso. E quando ele começou a aplicar isso, ele começou a melhorar muito. As notas dele melhoraram demais, assim, porque ele percebeu que o jeito que ele aprende, ele é visual. Então, aprender pelo visual, né? A Lu tá falando dos mapas mentais aí, Lu. Exato, os mapas mentais, eles ajudam muito com isso, com o visual. Porque é um negócio, o mapa mental, gente, vocês já viram os mapas, né? Vocês estão aí no meu Instagram, aí todo mundo que tá aí me segue. Então, vocês já viram que eu gosto muito, tem um monte de mapa. Eu uso bastante, uso os mapas, peço para os meus alunos fazerem também. Né, vários já tiveram que fazer, quem não fez ainda vai ter que fazer, uma hora vai fazer, eu peço para eles fazerem, porque é uma forma de estudar, né, é uma forma de estudar, mas o mapa, ele nunca vai substituir a aula, nem o professor e nem o material. No mapa ele não serve para isso, ele não serve, eu vi ao vivo, é verdade, né, Mari, eu levei minha pastona pra vocês lá, e quartona não gosta de matemática, nossa. Eu fiz no ano passado, verdade, vocês fizeram no ano passado, né? Mapa de potenciação e radiação. E aí, assim, quando você vai trabalhar mapa mental, a ideia do mapa, ela você já explicou a matéria, então já aprendeu, teoricamente ali já aprendeu, e aí você vai pegar tudo que você aprendeu, você vai fazer um pente fino ali, né? Uma operação pente fino e pegar o que tem de mais importante, ou que o professor deu mais destaque, ou o que você vê que costuma aparecer mais nos exercícios, e pegar essas palavras-chave aí, essa parte-chave, e colocar isso no mapa mental. Só que o mapa mental, ele não é construído de qualquer forma. Você não pode só simplesmente pega e coloca ele lá na folha. Né? Você centraliza o nome, o título pode ser feito assim, ou o título pode estar em cima também, não necessariamente do meio. Eu gosto de fazer na forma como a gente lê. Como a gente lê da esquerda para a direita, então eu construo meus mapas desse jeito, porque eu acredito que fica um pouco mais intuitivo, né? A gente lê dessa forma. Então você olha para o mapa mental, você já olha ele assim, como se fosse uma linha e uma linha. Às vezes eu construo ele seguindo um sentido horário. Às vezes eu faço dessa forma, mas depende do assunto. A maioria das vezes eu sigo ali no sentido da leitura mesmo, para ficar mais intuitivo. Né? O mapa do Tony Buzan, que é o pai dos mapas mentais, né? Quem cria, quem realmente traz isso para a sala de aula, para a educação, que é o Tony Buzan, o nome desse cara, o autor, ele tem uns livros ótimos, excelentes. Aliás, eu dei algumas dicas já de livros de mapa mental, quem quiser conhecer, já tem lá, tem no meu Insta, eu tirei foto, tá lá no Instagram, gente, tá aí no perfil. E ele fala, né, o mapa mental, o mapa conceitual, que é diferente de mapa mental. Por que funciona tão bem? Porque é como o nosso cérebro funciona. Nosso cérebro, ele funciona como um quebra-cabeça, né? Ele vai pegando as informações e vai montando. E vai montando ali as informações, é o que você faz no mapa. Você pega as informações e monta numa folhinha.
Uma folhinha que fica visual, fica bonito, é legal deixar colorido, né? Não precisa ter aquelas letras. Eu tô acostumada a fazer as letras aí, já treino bastante, mas você pode usar a sua letra mesmo, gente. Pode usar a letra de cada um tem a sua ali, inventa uma letra nova, faz letra de forma, letra de mão, letra cursiva, né? Tenta umas caligrafias diferentes, cria a sua. Isso que é legal. Isso que é legal, né? Você criar o seu jeito de fazer. Isso que é um exercício muito bom. E para matemática funciona muito. Tem outro negócio que é legal, que são os flashcards, que funcionam bastante na matemática. A matemática é a parte de ângulos, por exemplo. Parte de ângulos, triângulos, quadriláteros, aqueles que precisa da classificação. Quando você tem que saber, o que é um ângulo reto? O que é um ângulo agudo? O que é um ângulo obtuso? Flashcards são pedacinhos de papéis, um cartãozinho, sabe? Cartãozinho. Aí na frente você escreve alguma coisa, por exemplo, ângulo reto. E atrás do cartãozinho você coloca, ou você explica o que é, ou você desenha. Faz um desenho, pode fazer um desenho também. E aí você vai pegando esses cartões para memorização. Então é outra técnica de estudo que ajuda bastante, mas isso quando precisa da memorização, né? Eu não gosto muito dessa coisa de decorar fórmula. Aliás, é uma coisa que eu falo muito para os meus alunos. Não decorem nada. Você não tem que decorar. Quando você decora, você não aprende. Você tá só decorando. Você não tá dando significado e você não tá aprendendo, né? Você só tá decorando, exatamente. Então, decorar não é legal. Aliás, né, quando eu trabalho com eles, análise combinatória, por exemplo, que tem um monte de fórmula, tem um monte de coisa que você pode fazer, arranjo, combinação, não sei o que lá, a permutação com repetição, combinação com não sei o que lá, e arranjo, nananã. O que eu faço com eles? Eu falo pra eles, vocês não vão usar fórmula nenhuma. Não, ninguém vai usar fórmula, não quero ver fórmula, eu quero pensando. Tem que pensar. Pensa. Exatamente, análise combinatória é uma coisa que dá muito para fazer isso. Eu gosto muito dessa parte da matéria, da matemática, né? A matemática discreta. E gosto bastante. E você raciocinar, usar o raciocínio mesmo. É uma coisa que você tem que imaginar a situação e ir colocando no papel. Como é que seria? Mas eu vou ter que fazer tanta conta, prof. Por que eu não posso usar fórmula? Você pode usar fórmula, né? Mas eu, particularmente, não gosto muito das fórmulas, não, porque você decora. Pra que você vai decorar? Você pode aprender. Aí, eu costumo dizer pra eles, né? Falei, gente, alunos, vocês estão aí. Pessoal, professores também, por que não é legal decorar? O aluno decora, ele vai prestar vestibular. Chega no 3º ano do ensino médio, ele já esqueceu. Vai prestar vestibular, ele esquece. Se ele aprende uma vez que ele aprende, uma vez que ele treinou o raciocínio dele e que teve um significado para ele, chega lá no 3º ano, quando ele for prestar vestibular, ele aplica. Ele não precisa da fórmula, ficar preso nas fórmulas e nem na física. Nem na física precisa disso. Eu dou aula de física também, é lógico que a física nem sempre dá para você fugir. Mas, se você entender como a fórmula é construída, como ela funciona, trabalhar com análise dimensional, que é a questão das unidades de medida, as unidades de medida ali, a unidade de medida, ela te diz tudo. Ela te diz muito, na verdade, não tudo, mas te diz muita coisa. Então, trabalhar com as unidades de medida e entender, isso realmente é muito... Isso realmente é muito importante, né, para o aluno saber, para não decorar. Decorar não é a longo prazo, né? Decorar não é legal. Decorar nada é legal, né, gente? E a tabuada é a única coisa que... Nossa, eu lembro quando eu estudava, eu sou da década de 80, né? E quando eu estudava, assim, tinha chamado oral de tabuada. E tinha professor que batia na gente com a régua. Tinha mesmo, eu lembro disso. Depois não lembra como chegar. Exatamente, não lembra como chegar. Progressão aritmética e progressão geométrica é outra, né? Que você vê no 1º ano do médio, e aí você vê a fórmula lá, você usa em metade de um bimestre, em coisa de um mês de aula, e depois chega no vestibular, cadê? E aí? Como é que faz?
né? PA e PG. Para os professores que estão aí sabem do que eu tô falando, PA e PG, né? E Rodrigo, meu colega aí. Eu era muito bom na matemática, agora sou péssimo. Né, Rodrigo? Pessoal, gente, o pessoal do 6º ano deu um banho. Rodrigo é professor de educação física no colégio que eu trabalho, né? E o pessoal do 6º ano deu um banho em você, né, Rodrigo? Deu um banho aí. O ano passado, não foi? Que eu colocava umas expressões numéricas e eles tinham que. E eles gostavam muito, eles gostavam demais de fazer. E trabalhar assim, né? Dessa forma, a gente instigando o aluno, trabalhando com desafio, propondo desafio, você desafiar, você ser desafiado já dá aquela coisa assim, fui desafiado. Então quer dizer que eu tenho que fazer, né? Você meio que se sente na obrigação de fazer, mas não é uma obrigação, é uma obrigação gostosa. É legal ser desafiado, é muito legal ser desafiado. Eu era muito boa em exercício, só que não. Ah, dona Silvia, a Silvia é boa, cara, em matemática, é boa sim. Você tem um raciocínio rápido pra caramba. E isso é legal, né? Trabalhar exatamente essa coisa do desafio, ele te deixa bom, ele te deixa legal, bom ali para você pensar mesmo. Trabalhar o raciocínio lógico, gente, a rapidez do pensamento, entender o porquê das coisas e saber entender a linguagem da matemática. Isso é legal na matemática. Então, são dicas essenciais. Gente, tá acabando meu tempo. Olha como eu falo. O negócio passa tão rápido aqui que eu nem vi a hora passando. Passou quase 1 hora já, eu nem vi. E minhas aulas são assim também. Eu vejo, quando eu já percebo, já acabou minha aula, né? Exato, me deu uma dica de desafio para aulas remotas. Tá, tem alguns desafios que eu passei. Sabe aqueles negocinho que tava passando na internet uns tempo atrás aí, no Facebook rolou muito, que é aquelas coisinhas lá, tinha a bruxinha, mais a bruxinha, mais a bruxinha, aí uma varinha, aí quando você tinha que ver, tinha 2 varinhas lá no meio, aí tinha vassoura, mais vassoura e dava uns números. E aí o aluno, a pessoa tinha que tentar adivinhar que número era cada símbolo daquele. Na real, o que você está resolvendo é uma equação. É um sistema de equações, né? Você está resolvendo um sisteminha. É um sistema linear. Basicamente é isso. Só que ele é escrito de uma outra forma. E trabalhar desse jeito, trabalhar com esse tipo de... Sou fornecedor oficial dessas imagens. Ah, verdade! Rodrigo, é mesmo. Esse tipo de desafio é muito legal. Você coloca, você só põe, não precisa fazer nada. Você só põe, ó, tá aí o desafio para vocês. Tá aí o desafio para vocês. E, cara, eles gostam. Os alunos gostam e sem querendo, né? A gente sabe que a gente tá querendo, aí sem querer eles estão trabalhando já sistemas lineares, equações de 1º grau aí. Então, é muito, muito legal. Esses desafios são demais. Tem alguns agora que tem de abrir cadeado, sabe? Que vocês já viram esse negócio de senha? Que você tem algumas informações, aí você tem que entender, achar a senha. Aí você só abre o cadeadinho se você tiver a senha. E aí tem que entender, tem que achar qual é a senha. Esse é outro que é demais. Eu fiquei ali, eu peguei vários desse tipo. Eu achei o máximo esse tipo de exercício também. É muito legal, gente. A gente tá aprendendo brincando, né? Aprendendo de uma forma prazerosa. Isso é matemática. Eu gosto muito de, quando eu começo a trabalhar equação, por exemplo, eu gosto de trabalhar as equações usando esses exemplos, esse tipo de desafio. Mônica, você acha na internet? Eu vou ver se eu acho algum. Ah, no meu Insta tem. Eu coloquei alguns desafios já lá. Eu coloquei alguns. Tem um desafio que eu gosto muito do Malbataan, que é os 4 quatros. Já ouviram falar, gente, o desafio dos 4 quatros? Que é você escrever números de 1 até 100 usando 4 números 4 e as operações. Então, você pode fazer, por exemplo, 44 dividido por 44. Isso dá 1. Então, você já obteve o número 1. 4 mais 4 mais 4 menos 4.
Esse tipo de coisa é legal. Vou postar para a aula de nivelamento. Isso é muito, muito legal. Esses exercícios de pensar, os 4 e 4 são excelentes. Eu vou ver se eu coloco alguma coisa desse tipo no Insta, no meu Insta aí, gente. Eu vou ver se eu ponho alguma coisa assim pra facilitar a vida, né? Facilita a vida aí da gente. E é muito legal, esses desafios são demais, assim. Aquele desafio do Einstein, da canoazinha, que você tem que passar a canoa. Ai, meu Deus, meu tempo tá acabando. Gente, deixa eu agradecer rapidinho. Google, desafios de matemática. Isso, procurar no Google, exatamente. Vai lá, desafios de matemática, tem um montão. Gente, beijo pra vocês. Muito, muito, muito obrigada por todo mundo estar aí. Quem tiver alguma dúvida, manda pra mim. Ai, vai acabar! Tchau!